Fly high, let the earth Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Carol Carvalho. E eu sou Ana Toledo. E nós estamos aqui com mais um programa Conexão Cósmica com vocês todas as quintas-feiras às 4h30 da tarde. Um programa que vem trazer um pouquinho de autoconhecimento, de possibilidades para você encontrar tão desejada paz interior e felicidade. E o tema do nosso programa de hoje é a relação entre pais e filhos. Você pode entrar em contato com o programa, fazendo suas perguntas pelo contato @programaconexãocosmica.com ou pelo telefone 3262-4490. Isso. Então, a gente vem trazer aqui, eu acho que iniciando o tema de hoje, a gente pode já abordar o fato de que as pessoas falam assim, eu não aguento minha mãe, eu não suporto meu pai, eles me perturbam, ou então quando a gente fica adulto, você fala mais adolescente, né? Exatamente. Mas quando a gente fica adulto, a gente ainda tem muitas questões envolvidas, né? E isso acontece muitas vezes porque a gente tem pendências aí de outras vidas, né? E assim, o que eu queria deixar claro para as pessoas é que, assim, por mais difícil que você possa achar que a sua relação com seu pai, com a sua mãe seja, você mesmo escolheu isso. Nós escolhemos onde a gente vai nascer, com que família a gente vai ser criado, quais são os valores, tudo que a gente vai trazer para essa vida, para poder, na verdade, aprender o que está faltando para que a gente consiga sair dessa roda da encarnação, evoluir e prosperar espiritualmente. Ninguém nasce filho de ninguém por acaso, né? Não. Você escolheu, então não reclame. Não, brincadeira. Você pode reclamar sim, mas não é só reclamar. Você tem que corrigir. Você está aqui para aprender a amar algumas pessoas. Então, todas as pessoas com quem você teve problemas em outras vidas, você acaba voltando para amar. Então, Exato. Não é para você se conformar, porque não é a tolerância, não é a condescendência que vai fazer, é você superar essa situação e evoluir espiritualmente. É sim o amor. Acima de tudo, o perdão, né, Carol? Sim. Que é muito difícil, né? Muito difícil, mas muito necessário. Porque, na verdade, se você se encontra na mesma situação, é engraçado, assim, quando as pessoas fazem meditações e veem cenas, elas até encontram os pais em outras vidas, ou então terapia de vida passada, e às vezes nem é pai e filho, né? Em outra muda os personagens, né? Mas o que é importante é que você escolheu vir aqui no intuito de não passar pela transtorno ou tormenta tudo de novo, mas solucionar isso. Então, gente, a dica de hoje é, se você tem um problema, vamos tentar solucionar. Não é assim, botando pra fora, ou então falando, não tem jeito, expulsando, que vai resolver o seu problema, senão você vai ter que voltar aqui de novo, imagina. E muitas vezes, as pessoas que vêm como filhos ou como pais, não vêm porque tinham dívidas em outras vidas, elas vêm para ajudar a pessoa a passar por alguma determinada coisa para se purificar. Então, às vezes, são espíritos até mais evoluídos. Por amor, né? Eles vêm por amor. Por amor, para ajudar. Não, aquela pessoa precisa passar por essa situação para se purificar, então ela precisa de uma certa ajuda. E essa pessoa, então, vem, né, Carol, como um objeto de ajuda para aquela outra pessoa. Como se fosse um talismã da pessoa, né? Isso, por ser mais evoluído espiritualmente, por já ter alcançado uma faixa vibratória mais elevada, ela tem a compreensão de vir, e muitas vezes é aquele filho bonzinho, às vezes o pai é ruim, a mãe é ruim, o pessoal fala, nossa, como que aquele filho tolera? Ou vice-versa, mas é porque ele já veio com essa missão, né? Já, ele escolheu, né? Na verdade, assim, todos nós somos interligados, né? Quando a gente fala que todos somos um, é porque, na verdade, nós somos. Somos mesmo, né? E assim, o intuito é regressar ao pai maior, né? Ou a criação, que for, como você quiser chamar. A gente tem famílias espirituais, né? Então, normalmente, quando a gente está interligado, assim, de uma maneira um pouco mais forte com esses outros seres, e eles precisam que a gente evolua para que eles também possam evoluir. Então, muitas vezes eles tomam essa atitude de voltar, reencarnar aqui para poder ajudar. Opa, tá difícil ali, então vamos dar uma mãozinha. A gente escuta muito aquele termo assim, né? Fulano é meu karma, né? Nossa, esse meu filho é meu karma. E o pai e a mãe falam, e o filho fala a mesma coisa, esse meu pai é um karma. Não deixa de ser verdade se você for olhar o contexto, né, mais profundo do que é karma. Só que você não é obrigado a passar por sofrimento. É meu karma, eu vou ter que sofrer, ponto, acabou.
Não, isso nunca foi verdade. Isso não existe. A sua missão, pelo contrário, é transformar essa energia ruim, entre aspas, esse peso que existe entre você e uma outra pessoa, numa energia boa. Você tem que transcender essa ligação difícil que existe entre você e seu filho, você e seus pais, e transformar isso numa coisa boa, né? Numa ligação boa, purificar essa energia, que a gente consegue através principalmente do perdão. O perdão, eu acho que é a palavra-chave para muita coisa, né? Tudo é uma escolha, né, na verdade. Eu posso escolher ficar perturbado e transtornado com relações que são difíceis, ou eu posso escolher fazer diferente, investir o meu tempo, minha energia para que aquilo fique diferente. Eu sou prova viva de que dá certo. Claro, que todo mundo tem uma história para contar, né? Eu tinha uma relação um pouco difícil com meu pai, e depois que eu fiquei adulta, demorou um tempo, né, para eu conseguir fazer isso, mas hoje em dia a gente tem uma relação muito boa. E assim, o que eu tenho a dizer para vocês, que para mim foi libertador, foi como se eu tivesse tirado, não um tijolo, tá, mas um muro das minhas costas, porque aquela situação me fazia sofrer demais. Agora, o que as pessoas têm que entender também é que o perdão, quando a gente fala em perdão, não é só assim, o meu pai é um carrasco e eu vou perdoá-lo. O pai também tem que perdoar você. Aí fica sempre aquela coisa, mas eu não fiz nada. Como que eu vou fazer? Perdoar do quê? O que eu fiz? Você não sabe o que você fez. A gente não está contando a história de uma vida desde que você nasceu. A gente está falando de história de só Deus sabe quantas vidas. Exatamente. Então, o perdão tem que ser mútuo. Porque você pode pensar assim, meu pai é um carrasco, eu não tenho que pedir perdão, mas você não sabe o porquê ele está sendo um carrasco com você. As histórias anteriores a gente não sabe, e eu nem aconselho que se faça terapia de vidas passadas para descobrir. Eu vou dizer por quê. Porque ao invés de você descobrir e purificar, às vezes você desperta, né? Você desperta sentimentos que não tem muito sentido. Então, nesse tipo de caso, para descobrir o porquê que você e seu pai e sua mãe não se dão bem, eu não aconselho. Na verdade, eu acho que na vida não precisa existir porquê para nada. Ou para que interessa? Para que te serve ficar de mal do teu pai e da tua mãe? Você tem um fato. O seu fato é, eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com a minha mãe. Eu preciso saber o porquê? Não, isso é indiferente. Ou para quê? Para que te serve ser assim e continuar essa convivência desagradável? Não para nada. Para nada. O que é importante é você modificar isso. E eu acho que isso também vale para todas as coisas na vida, né? Tudo, para tudo. Por que eu faço isso aqui e dá assado, não dá ensopado? Por que você tá querendo saber o porquê? Ele sabe que essa é a grande sacada da terapia holística, porque que as pessoas estão buscando tanto a terapia holística, né? Porque ela não se importa com o porquê do porquê. Ela vem para purificar os seus sentimentos, a sua energia, elevar a sua faixa de frequência vibratória. Ela quer lidar com os fatos, Ela quer lidar com os fatos e transformar a sua vida numa coisa muito melhor, fazer você se tornar mais feliz daqui para frente. O porquê do porquê não interessa mais, porque você dificilmente vai descobrir, né? Então, agora, hoje a gente vai trazer uma história de uma pessoa que a gente cuidou. Toda vez que a gente trouxer uma história, a gente vai dar um nome fictício para as pessoas, né? Para não expor, obviamente. Vale lembrar que todas as histórias que a gente contar aqui, elas são autorizadas. Sim, as pessoas, apesar da gente não falar o nome, né, Carol? As pessoas autorizaram que a gente contasse a história. E toda vez que a gente estiver falando de uma mulher, a gente vai chamar ela de Dona Topada. E se for um homem, a gente vai chamar de Senhor Tropeço. A gente já vem fazendo isso, mas tem gente que está ouvindo o programa pela primeira vez, então não se assustem com a gente chamar de Senhor Tropeço. E é uma brincadeira, viu, gente? Porque todo mundo tropeça na vida, Quem inclusive a gente. Quem nunca deu uma topada. Não se sintam ofendidos. Mas a história do Senhor Tropeço de hoje é a seguinte: ele foi abandonado pela mãe dele quando ele ainda era criança. A mãe se apaixonou por um outro homem e foi embora. E ele largou a mãe, largou ele e os dois irmãos junto com o pai. O que aconteceu com ele, na verdade, é que depois que ele se tornou adulto, ele tinha uma dificuldade extrema de se relacionar com mulheres, né? Porque ele tinha muito medo de que se ele se entregasse, a pessoa ia embora de novo. Então, ele tinha um medo de ser abandonado novamente. E isso refletia muito na vida dele, ele não conseguia lidar com isso. Quando ele veio pra gente cuidar, né, Ana, a gente conseguiu perceber que ele tinha uma imensa vontade de entrar em contato com a mãe dele de novo, né? O curioso é que ele negava. Ele dizia, não quero ver minha mãe, tenho raiva dela, mas na verdade o que ele tinha era medo de ser rejeitado. De novo, pela segunda vez, tinha medo que a mãe abandonasse ele de novo, né? Mas aí, com ajuda e com esses encontros, ele conseguiu finalmente solucionar esse problema, né? E depois que ele conseguiu ter uma relação estável com a mãe, ele conseguiu progredir na vida pessoal dele também.
Inclusive, até atrapalhava ele dentro do trabalho dele, Em tudo, né? atrapalhava em em tudo. todas Ele- as relações ele criou interpessoais. bloqueios, E assim, o que eu acho que é válido lembrar mais uma vez, tudo depende de você. Ele Exatamente. teve a escolha de procurar ajuda, ele teve a escolha de conversar com a mãe, ele tinha mas ele foi tentar ver se ele tinha o sim. E né? conseguiu sim, E né? conseguiu sim. Agora, o mais legal é que ele conseguiu entender a mãe. Porque a gente fala, a mãe abandonou, não sei o quê. Mas ele teve a oportunidade de ouvir da mãe o porquê ela fez aquilo, quais as razões ela teve. Não, lógico que nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque se trata da vida de uma pessoa que não autorizou. Ele autorizou, a mãe não. Mas, de qualquer forma, o importante é que ele deu chance à mãe de se explicar e conseguiu o principal que a gente sempre fala, perdoar. Então, hoje ele olha a mãe de uma outra maneira. Ele não é aquela mulher que o abandonou quando ele era pequeno. Não, hoje ela foi embora por um motivo muito sério, que hoje ele compreende, ele é um adulto. Ele, na verdade, ele teve compaixão pela mãe, né? Exatamente. Por mais que ele tivesse um sofrimento exacerbado com relação a isso, quando ele ficou sabendo o que aconteceu para a mãe fazer, ter esse tipo de atitude, ele se colocou no lugar da mãe. Ele e aí, conseguiu assim, compreender, né? Conseguiu compreender. Não é que ele faria a mesma Claro coisa. que não, mas isso. eu acho que o importante é a gente entender que as pessoas fazem o melhor que elas podem fazer. E tem emocionais diferentes. O grande conflito que existe é você querer que uma pessoa sinta a mesma coisa que você. Exato. Que ela responda ao mundo da mesma forma que você. E isso não é verdade. Cada um tem uma maneira diferente de sentir o mundo, né? De sentir, de perceber o mundo, E de de reagir responder, ao mundo. Então, é muito, muito diferente mesmo. E por falar em diferente... Muito diferente. A gente vai falar um pouco sobre a Best Care Odontologia. É uma clínica que fica no Itaim Bibi. Ela é especializada em um tratamento mais humanizado. Tem todas as especialidades lá, mas quando você vai se sentir mais aconchegado, né, Ana? É diferente. O tratamento da Best Care não pensa só no seu sorriso, na sua boca, faz um trabalho excelente esteticamente falando e clinicamente também, mas pensa em você como ser humano. Então, vale a pena conhecer o trabalho da Best Care, que trabalha também com a sua energia. Se você quiser entrar em contato, é só ligar no 30730497 ou então através do e-mail www.bestcareodontologia.com. Tá, e agora a gente vai falar um pouquinho, porque a gente fala, né, tem os conflitos, mas e qual é a solução para isso? A gente fala em perdão, mas perdão é uma coisa tão ampla, né? Então, como que a gente faz para perdoar? Não adianta você falar, tá bom, vou perdoar meu pai e minha mãe. Não é por aí. Você tem que trabalhar isso, trabalhar com a sua cabeça, mudar a sua maneira de pensar. E você consegue muito isso através de orações do perdão. Repetir para você mesmo, papai, eu te perdoo, mamãe, eu te perdoo, eu amo você e eu agradeço. Várias vezes ao dia, mentalmente, não é para falar não. Eu te perdoo e eu me perdoo também, Isso. né? A Seishinoye tem uma oração muito bonita de perdão que fala exatamente isso, né? Eu perdoei você, papai, você me perdoou. Eu amo você, papai, você me ama também. Eu agradeço a você, papai, você me agradece. Então, você alterna isso com o papai e com a mamãe. E você, então, fazendo isso várias vezes ao dia, durante bastante tempo, você vai conseguir purificar esse seu sentimento pelos seus pais e elevar a faixa vibratória. Ah, mas esse problema é o filho. É a mesma coisa, é só você fazer para o filho também. É um exercício isso, né? Na verdade, assim, no começo pode ser que você fale, eu te perdoo, mas ainda com aquele ranço dentro de você. Mas você vai praticando, né? Você vai praticando, você vai ver que depois de um tempo já não tem mais o ranço, o negócio vai naturalmente, né? E aí vai abrindo, porque o que acontece? A gente é energia, né, Ana? Exatamente. Quando você emana uma energia boa para outra pessoa, ela vai receber aquela energia boa. Então, você está purificando esse canal de energia que liga vocês dois, né? É o que você falou, Carol. As pessoas são ligadas por canudos, entre aspas, de energia. Então, vamos purificar essa. Você vai estar ligado sempre ao seu pai, sua mãe, seus filhos e todas as pessoas do planeta. Então, se a sua relação não tem uma faixa vibratória muito boa com alguém,
O perdão, o amor e a gratidão são as chaves para que você consiga elevar essa faixa vibratória e esse canudo se purifique e a energia entre vocês melhore muito. Isso, é como se você fosse tivesse com a artéria entupida e colocasse um stent, Exatamente. sabe? E diálogo, né? Porque falta tanto diálogo entre pai e filho, Muito, né? Eu acho Mas que o diálogo que no final da conversa tenha sempre o eu perdão. te amo. É, eu né? te amo e o perdão. Porque o amor sempre existe. Sempre. E assim, a questão é que, assim, às vezes as pessoas falam assim, meu pai e minha mãe eram muito arbitrários, ou eram muito bravos, ou meu filho era muito intransigente, etc. Eu acho que através do amor e de você tentar se colocar no lugar da pessoa, você consegue muita coisa. Aí entra aquela questão da criação, né, Ana? Exatamente, a criação. Como era antigamente? Antigamente, a gente, pelo menos é o que a maioria das coisas que a gente ouve, né? As famílias não eram tão unidas assim. Era uma relação baseada mais em medo dos pais, né? As pessoas falavam, tinha-se mais respeito. Não tinha, tinha medo. Falso respeito, né? Tinha medo. E também não sou a favor da totalmente liberal, que você deixa seus filhos soltos por aí e, eles vão se virar. Eles não vão se virar, eles vão procurar conselho e apoio, então, fora de casa. Só que nem sempre a pessoa que vai aconselhar e dar apoio é uma pessoa que tem uma energia boa e que vai transformar o seu filho para que ele tenha sucesso na vida. Então, eu acho que tudo tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave, né, Carol? Na verdade, o ser humano, não só o ser humano, né, mas a gente precisa de amor. E se a gente não encontra isso em casa, a gente vai procurar fora. Só que pode ser que a gente encontre um amor distorcido, né? Exatamente. E que seja um pouco destrutivo, e é isso que a gente não quer. E eu acho que a melhor forma de se ter uma família é através de diálogo, né? O diálogo e o amor, o perdão, a gratidão. Tá magoado com o filho? Sente e fala, olha, filho, eu tô magoado com você por isso, e ali mesmo vocês esclarecem e o amor com certeza vai vencer. O mesmo, pai, tô magoado com você por tal coisa, com certeza o amor também vai ser mais forte e vocês vão conseguir superar. Porque no final dos ovos, quando a gente precisa, é o pai, a mãe, o filho, né, que tá ali. Não adianta, a família, o forte da família é isso mesmo, tá? Eu vou aproveitar para falar com vocês sobre o livro dos Centros de Força ao Caminho da Felicidade. Fantástico, viu, gente? Vale a pena comprar e ler. É um livro que vai ensinar você como trabalhar com a sua faixa vibratória, quais os métodos você pode usar para conseguir manter principalmente sua faixa vibratória elevada e, através do poder do pensamento, conquistar a tão sonhada felicidade, tá? Mas com explicações lógicas, com procedimento passo a passo, um livro que vai se tornar um manual para você, tá bom? Para adquirir o livro nas principais livrarias ou pelo site www.anatoledo.com.br, lá tem a aba da loja. Você compra o livro e o frete é grátis. Ó, que beleza. E se você está precisando de ajuda, no intuito de se equilibrar, de manter sua cabeça em ordem, as emoções, também vale a pena procurar a Ana no site que ela acabou de dar. A gente também tem um telefone, que é o 3473-2461, que você pode agendar consultas com ela também. Ela é terapeuta holística e tem vários tipos de terapia que podem te ajudar demais. Com certeza, para tornar a sua vida muito mais feliz. E principalmente para você atrair o que você quer. Esse é o segredo, tá bom? Vamos para as perguntas, Carol? Vamos. Então, chegando aqui no e-mail, vamos dar uma olhada. Eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa que é muito importante também, que é a questão quando os pais se separam, né? Com os filhos. Qual é essa relação? Né? Isso é muito importante, porque o importante não é estar junto ou separado, o importante é como eles vão lidar com os filhos após a separação, né, porque Carol? assim, os filhos, eles continuam sendo filho do pai e da mãe, e a mãe continua sendo pai e mãe desse filho. E é importante que essa relação entre eles, todos, não se quebre, né? Exatamente. E a gente entende que é uma situação meio complicada, porque o casal não teve afinidade para se manter junto, mas precisa um pouco de força dos dois lados para que isso não interfira na relação que eles têm com o filho, né? Filho não tem nada a ver com casamento. Casamento é homem e mulher. Filho é para a vida inteira e tem que ser amado e respeitado, principalmente a vida inteira. E não tem que ser joguete de pai contra mãe e mãe contra pai, né? É meio complicado isso, de fato. E nós temos a pergunta do Walter. Walter Nascimento. Já me disseram que fui filho do meu pai em outra vida. Isso é possível? Se já tínhamos uma relação tão forte como essa, por que voltamos em um relacionamento familiar tão parecido?
Então, Walter, às vezes a gente volta numa relação bem parecida, até com os mesmos papéis, porque ficou faltando alguma coisa ali para ser resolvida, tá? Pode ser, se você tem uma relação boa, pode ser uma coisa mínima. E se você tem uma relação mais complicada, é uma coisa que você tem que lidar com mais olhar, tá? Você tem que dar mais importância a isso. O importante é vocês resolverem tudo que vocês têm que resolver, os dois, um com o outro. Senão vão ficar eternamente pai, filho, filho, porque pai. tem que haver essa libertação, né? E a gente tem a aí. pergunta aqui do Sérgio Ricardo da Silva. Meus pais se separaram quando eu era pequeno, por culpa de uma traição. O meu relacionamento com a minha mãe ficou difícil, por todas as vezes em que estou com ela, o assunto volta e eu sinto uma mágoa muito grande. Isso sempre provoca briga. O que eu posso fazer? Perdoar, né? É como sempre a gente fala, perdoar. O que está acontecendo é que você está culpando a sua mãe. Eu não sei quem traiu quem, mas isso é muito comum. Os filhos sempre culpam uma pessoa pela traição, não quer saber, independente de quem tenha traído, né? Então, se o pai traiu, é porque minha mãe permitiu que meu pai tivesse outra mulher. A minha mãe facilitou que meu pai tivesse outra mulher. Ou se a mãe traiu, a minha mãe traiu meu pai. A mãe sempre tem um peso muito grande na vida do filho. Então, você precisa conseguir perdoar a sua mãe. Tá? Entender exatamente o que a gente acabou de falar, que a relação entre o pai e mãe não tem muito a ver com... É a relação deles, não é a sua. É a relação deles. Então, o que está acontecendo é que você está culpando a sua mãe e a energia da culpa é uma coisa muito feia, que é uma coisa que atrapalha muito a relação entre pais e filhos, a relação entre as pessoas no geral, tá? E, na verdade, isso está fazendo mal para você, né? Com Porque certeza. você que carrega a mágoa, é aquele ditado, né? Você quer envenenar o outro, mas quem tá tomando veneno é você. Mágoa é uma coisa horrível para fechar os seus canais, os seus chakras, para abaixar a sua faixa vibratória. Então, perdão, tá? Converse com a sua mãe, procure fazer muita oração do perdão para ela, para não permitir que isso aconteça, tá bom? Vamos lá, Maria Lúcia. Minha preocupação com a minha família se tornou constante. Só penso no bem com a minha filha, se tornou constante. Só penso no bem-estar dela o dia todo. Por conta disso, me disseram que virei um obsessor da minha filha. Achei isso muito preocupante e quero saber se isso existe. Opa! Existe, viu, Maria? Na verdade, assim, existem os obsessores encarnados e os desencarnados, tá? Quando você resolve tomar conta da vida de alguém que não é a sua própria, realmente você se torna um obsessor encarnado. E isso não é positivo nem para você e nem para sua filha. A gente coloca filho no mundo, mas o filho não é uma propriedade da gente, tá? Cada um tem uma individualidade e uma vida e um caminho a seguir. Então, assim, você pode ajudá-lo a escolher o melhor caminho, mas não pode escolher por ela, tá? Sem contar que, quando você se preocupa, você imagina. Quando você imagina uma situação de preocupante, você cria essa preocupação. Então, procure imaginar a sua filha bem, só acontecendo coisas boas e pense um pouco em você, procure alguma atividade. Cuida da sua vida, vai fazer o que você gosta. Arruma alguma atividade, deixa a sua filha viver a vida dela, sempre fazendo oração pelo bem-estar dela e sempre imaginando coisas boas para que você e transmita para ela todas essas coisas. E tenha fé que ela é protegida, porque todos nós somos, tá? Com certeza. E o programa de hoje, infelizmente, está acabando. Louco. Eu não posso encerrar o programa sem lembrar vocês, a gente já falou disso, vou repetir. Dia 26 de junho tem um workshop comigo e com a Carol, que é o workshop Ser Amado. É o workshop onde a gente vai trabalhar com vocês, fazer meditação coletiva, todos juntos tem uma força muito maior para que você consiga atrair a felicidade sentimental. Inscrições para o workshop corre porque são limitadas, tá? As vagas. As inscrições você pode fazer pelo telefone 3473-2461 ou pelo site www.programaconexãocosmica.com, tá? Nossos agradecimentos para Lúcia Moreira, Pablo Santos, Andresianelli, Simone Cruz, Ângelo de Paula, que deixaram mensagens muito legais pra gente. Lindas, viu? Obrigada. No Facebook, muito obrigada. O tema do nosso próximo programa... Filhos especiais. São aqueles filhos que têm algum tipo de deficiência. Física ou intelectual. É isso aí. Então, a semana que vem a gente Mandem suas perguntas pra gente poder responder pra vocês ao ar também. Comece a mandar já. contato@conexãocosmica.com. Um beijo em todos. Beijo grande, boa semana, luz e paz. Fiquem com Deus. No coração de vocês. Beijo. Fly, fly.